E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar fundo aqui no Fé em Letras. Preparados? Hoje a gente vai desvendar a leitura da Bíblia. Isso aí. Se você já se sentiu meio perdido, sabe, navegando pelos livros, tentando entender como tudo se conecta. Ah, com certeza. É muita coisa, né? Pois é, a gente entende. É como ter um mapa gigante, mas sem saber pra onde ir. Exatamente. É, Mas calma, a gente está aqui para te guiar nessa jornada. tá isso aí. E para isso, a gente vai usar como base o livro Como Ler a Bíblia Livro por Livro. Dos especialistas Gordon Fee e Douglas Stewart. Isso. Eles meio que nos dão um mapa, uma bússola, um kit de sobrevivência para a gente desbravar esse terreno fascinante que é a Bíblia. É verdade. E antes de a gente começar, já sabe, né? Curte o vídeo, segue o canal, ativa as notificações, Isso é importante. compartilhe esse episódio com todo mundo, porque assim você ajuda o nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas que, como você, querem se aprofundar na leitura da Bíblia. Com certeza. E deixa aqui nos comentários sugestões de livros que você gostaria de ver por aqui, tá bom? Adoramos sugestões. Combinado. Agora, vamos começar nossa aventura. Bora. Uma das primeiras coisas que os autores Fee e Stewart nos mostram é que a Bíblia não é só um livro de regras, como às vezes a gente pensa, né? Ah, muita gente tem essa visão. Ela é muito mais do que isso. Muito. É Uma grande narrativa, uma história épica, com drama, aventura, romance Oh, e com Deus no papel principal. que ideia interessante. Nunca tinha pensado na Bíblia dessa forma. É verdade. E essa história se divide em 4 grandes capítulos: criação, queda, redenção e consumação. 4 capítulos. Deus é o protagonista, sempre buscando um relacionamento com a humanidade, mas tem um antagonista de peso, Satanás. É uma batalha épica. E a gente pode acompanhar a jornada do povo de Deus como os personagens principais dessa trama, enfrentando desafios, lutando contra as forças do mal. É como se a gente estivesse lendo um romance, né? A gente vai acompanhando a história, se envolvendo com os personagens. Mas como essa ideia de narrativa pode nos ajudar a entender melhor a Bíblia? Imagina que você está lendo um romance. Você não começa pelo último capítulo, né? Não, né? Com a Bíblia é a mesma coisa. Cada livro, cada história se encaixa nessa grande narrativa. Entender essa estrutura nos ajuda a conectar os pontos, a ver como cada peça se encaixa no quebra-cabeça. Faz sentido. É como ter uma visão panorâmica da história antes de se aprofundar nos detalhes. Exatamente. E por falar em detalhes, vamos começar a nossa exploração pelo Antigo Testamento. A primeira parte dessa grande história. Isso. Você sabia que a ordem dos livros na Bíblia hebraica é diferente da ordem na nossa Bíblia em português? Sério, não sabia disso. É. Que interessante. Mas por que essa diferença? A ordem que a gente conhece vem da tradução grega chamada Septuaginta. Ah, entendi. Já na Bíblia hebraica, os livros são organizados em 3 grandes blocos. A lei, que também é chamada de Torá, A lei, a Torá. os profetas e os escritos. 3 grandes blocos. Cada bloco tem uma função específica dentro da narrativa. E essa organização, ela não é aleatória, né? Não é. Existe um propósito por trás disso. Com certeza. E dentro dessa estrutura, Fee e Stewart destacam as subtramas, histórias paralelas que enriquecem a trama principal. Promise. É tipo as alianças entre Deus e seu povo. Ah, entendi. Essas alianças, elas revelam a fidelidade de Deus e a importância da nossa relação com Ele. Que é legal, como se a gente descobrisse camadas mais profundas da história, né? Exatamente. E quais são algumas dessas alianças que marcam a jornada do povo de Deus? A gente tem a aliança com Noé após o dilúvio, a aliança com Abraão, que promete uma descendência numerosa e uma terra prometida. E a aliança com Isaac e Jacó. Isso, dando continuidade à promessa feita a Abraão. Exatamente. Através dessas alianças, Deus demonstra seu amor incondicional, sua promessa de abençoar a humanidade. Um amor que se estende por gerações. Mas a história não para por aí. Claro que não. Ainda tem muita aventura pela frente. E qual o próximo capítulo dessa aventura épica? O Êxodo. Imagina a cena. O povo de Israel, escravizado no Egito, clamando por libertação. Que situação difícil. É nesse momento que surge a figura de Moisés, escolhido por Deus para liderar o povo rumo à liberdade. Uau! Moisés, o grande libertador. E o Êxodo é um símbolo poderoso de libertação da opressão, né? É verdade. E é nesse contexto que Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai. Os 10 mandamentos. Um marco na história. A base da aliança entre Deus e o povo de Israel. E depois do êxodo, o que acontece? Para onde o povo de Deus se dirige? Rumo à terra prometida, claro.
Mas antes de chegar lá, eles passam 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. É um longo período de provação. Nossa, mas imagina que esse tempo foi importante para fortalecer a fé e a confiança do povo em Deus. Com certeza. E é nesse contexto que surge o livro de Deuteronômio. Deuteronômio. É como uma segunda entrega da lei com foco na adoração a Deus, na justiça social e na conquista da terra prometida. É como se fosse uma revisão antes da grande prova final, né? Exatamente. É o chamar a obediência, a fidelidade e a gratidão a Deus por tudo que ele fez por eles. Que jornada incrível. Mas a história não acaba por aqui, né? Claro que não. Ainda tem muito chão pela frente. O que mais nos espera nesse mergulho profundo? Na próxima parte, a gente vai acompanhar a entrada do povo de Deus na Terra Prometida, as conquistas, os desafios, as lições que a gente pode aprender com essa nova etapa da história. Nossa, já tô ansiosa para descobrir. E você aí do outro lado, não perca a continuação dessa aventura épica. Até a próxima. Até a próxima. E aí, pessoal, prontos para continuar a nossa aventura pela Bíblia? A gente viu como a Bíblia é uma grande narrativa, né? Com Deus, Satanás e o povo de Deus como personagens principais. É verdade. É como se a gente estivesse acompanhando uma série épica com reviravoltas, dramas e muita ação. E a gente parou naquela expectativa da entrada na Terra Prometida, depois da longa jornada pelo deserto. Exatamente. E agora, nesse segundo ato da história, a gente vai mergulhar nos livros históricos do Antigo Testamento. Prepare-se para conhecer líderes incríveis, batalhas épicas e momentos de fé que desafiam a lógica. Que demais. Estou pronto para me aventurar por essas histórias. Por onde a gente começa? Que tal pelo livro de Josué? É ali que a gente acompanha a conquista da Terra Prometida, com direito a muralhas caindo e estratégias militares de tirar o fôlego. Ah, a famosa Batalha de Jericó. Lembro de ter ouvido essa história na infância. Mas me fala, qual a lição principal que a gente pode tirar desse livro? Além da parte emocionante das batalhas, claro. Josué nos mostra que a obediência a Deus é fundamental para alcançar a vitória. O povo de Israel só conseguiu conquistar a Terra Prometida porque seguiu as instruções de Deus à risca, mesmo quando elas pareciam estranhas ou impossíveis. Entendi. É como se a fé e a obediência fossem as armas secretas de Josué. Exatamente. E é interessante observar como a liderança de Josué se diferencia da liderança de Moisés. Enquanto Moisés era um legislador, um mediador entre Deus e o povo, Josué era um líder militar, um conquistador. Faz sentido. Cada líder com seu estilo, com sua missão específica dentro da grande narrativa. E depois Josué é quem assume o protagonismo da história. O livro de Juízes nos apresenta um período turbulento, cheio de altos e baixos. Imagina um cenário onde a liderança é instável, com diferentes juízes surgindo para livrar o povo de seus inimigos. É um período marcado por ciclos de pecado, opressão, arrependimento e libertação. Nossa, que fase complicada. Parece que o povo de Deus estava constantemente testando os limites da paciência divina, né? Pois é. E é nesse contexto que surge a figura de Sansão, um juiz com força sobre-humana, mas também com fraquezas e tentações bem humanas. É um personagem complexo que nos faz refletir sobre as consequências das nossas escolhas. Sansão é realmente um personagem fascinante. E o que dizer da história de Ruth? Uma estrangeira que, com sua fidelidade e compaixão, se torna ancestral do rei Davi. A história de Ruth é como um oásis em meio ao caos do período dos juízes. É uma história de amor, lealdade e esperança, mostrando que Deus age em todas as circunstâncias, usando até mesmo pessoas de fora do povo de Israel para cumprir seus planos. É verdade. E por falar em rei Davi, chegamos aos livros de Samuel, que narram a ascensão, o reinado e a queda desse personagem tão importante na história de Israel. Davi é um dos personagens mais complexos e fascinantes da Bíblia. Um líder corajoso, um guerreiro habilidoso, um poeta inspirado, mas também um homem com falhas e contradições. Lembra da história de Davi e Golias, um jovem pastor que enfrenta um gigante com apenas uma funda e muita fé, que é exemplo de coragem. Mas Davi também cometeu erros graves, né? Sim, como o adultério com Batseba e o assassinato de Urias. A história de Davi nos mostra que mesmo os heróis da fé são humanos, sujeitos a falhas e tentações. Mas também nos ensina sobre arrependimento, perdão e restauração. É uma lição importante para todos nós, né? Ninguém é perfeito, mas Deus pode nos perdoar e nos usar mesmo em meio às nossas falhas. E como a história de Davi se conecta com os livros de Reis? Os livros de Reis narram a história dos reis que sucederam Davi, a divisão do reino, as lutas internas, a decadência moral e espiritual e, por fim, o exílio. É um período marcado por altos e baixos, com reis justos e reis ímpios, mostrando as consequências da obediência e da desobediência a Deus. Parece que a história se repete, né? O povo de Deus experimenta momentos de glória e prosperidade quando segue os caminhos do Senhor, mas sofre as consequências quando se afasta dele. Exatamente. É um ciclo que a gente vê ao longo de toda a história da humanidade.
E para completar a narrativa histórica do Antigo Testamento, a gente tem os livros de crônicas que recontam a história de Israel desde Adão até o exílio, com foco da adoração a Deus e no papel do templo na vida do povo. É como se os livros de crônicas oferecessem uma nova perspectiva sobre os eventos já narrados nos livros de Samuel e Reis, né? Isso mesmo. É uma releitura da história, destacando a importância da fidelidade a Deus, da adoração e da esperança na restauração. Uau! Que jornada incrível pelos livros históricos, mas ainda temos muito a explorar. O que mais nos espera nessa expedição pela Bíblia? Que tal agora a gente mergulhar na poesia, na sabedoria, na profecia? Vamos descobrir as riquezas dos salmos, os ensinamentos de provérbios, a angústia de Jó e as mensagens desafiadoras dos profetas. Nossa, tô super curiosa. Parece que a gente vai se emocionar, refletir, questionar e quem sabe até encontrar respostas para algumas das grandes perguntas da vida. Com certeza. Prepare-se para uma experiência profunda e transformadora. Até a próxima parte da nossa aventura. E aí, pessoal, de volta para a última parte da nossa expedição pela Bíblia. Nossa, a gente já explorou tanta coisa. A criação do mundo, as alianças de Deus, o drama do Êxodo, a aventura na conquista da Terra Prometida. É verdade. No último episódio, a gente mergulhou nas histórias dos reis, viu a ascensão e queda de líderes, as consequências da obediência e da desobediência a Deus. Deu pra perceber que a história se repete. Mas agora me diz, o que ainda falta a gente desvendar nesse mapa da Bíblia? Chegou a hora da gente se aventurar pelos livros poéticos, sapienciais e proféticos. Prepare-se para uma montanha-russa de emoções. A gente vai da poesia profunda dos Salmos à sabedoria prática de Provérbios, passando pela angústia existencial de Jó e as mensagens desafiadoras dos profetas. Nossa, quanta coisa! Parece que a gente vai ter que abrir o coração e a mente para absorver tudo isso. Por onde a gente começa essa imersão? Que tal pelos Salmos? Eles são como um diário da alma, sabe? Expressando a relação do ser humano com Deus em todas as suas nuances. Alegria, tristeza, gratidão, medo, arrependimento, confiança. É como se a gente pudesse encontrar um salmo para cada momento da vida, né? Quando a gente está feliz, quando está triste, quando precisa de força, quando quer agradecer. Exatamente. E interessante é que os Salmos não nos dão respostas prontas. Eles nos convidam a questionar, a lamentar, a clamar a Deus em meio às nossas dores e dúvidas. Entendi. É como se os salmos nos ensinassem a ser honestos com Deus, a expressar nossos sentimentos abertamente e sem medo. E o que dizia Provérbios? Lembro de ouvir minha avó citando Provérbios o tempo todo. Provérbios é um manual de sabedoria prática para a vida. É como se fosse um guia com dicas para lidar com relacionamentos, trabalho, dinheiro e educação dos filhos. Minha avó era mestre em aplicar a sabedoria de Provérbios no dia a dia. Mas me fala, essa sabedoria é só para a vida prática ou também tem algo a dizer sobre a nossa relação com Deus? A sabedoria de Provérbios está enraizada no temor a Deus. É como se a gente aprendesse a viver de forma sábia e justa porque reconhece a soberania de Deus em todas as áreas da nossa vida. Faz sentido. E partindo para um nível completamente diferente, como a gente pode entender a história de Jó, me lembro de ter lido Jó e ter ficado bem perturbada com a intensidade do sofrimento dele. Jó é um livro que nos confronta com o mistério do sofrimento humano. Por que pessoas boas sofrem? Onde está Deus quando a tragédia nos atinge? Jó não nos dá respostas fáceis, mas nos convida a refletir sobre a soberania de Deus, a fragilidade humana, a importância da fé em meio à dor. Não é um livro fácil de digerir, mas com certeza nos leva a questionamentos profundos. E para finalizar essa montanha-russa de emoções, chegamos aos profetas. O que a gente pode aprender com as mensagens desafiadoras desses mensageiros de Deus? Os profetas eram como a consciência do povo, sabe? Olha. Denunciando a injustiça, a idolatria, a hipocrisia. Eles chamavam o povo ao arrependimento, à volta para Deus, anunciando as consequências da desobediência e a esperança da restauração. Eles não tinham papas na língua, né? Mas imagino que nem sempre era fácil ouvir as mensagens dos profetas. Com certeza. Muitas vezes as mensagens dos profetas eram rejeitadas, ignoradas, até mesmo ridicularizadas. Mas eles perseveravam em sua missão, movidos pela convicção de que Deus os tinha chamado para falar em seu nome. E quais são alguns dos profetas mais conhecidos e suas mensagens principais? Isaías, por exemplo, é conhecido como o profeta da esperança. Ele anuncia a vinda do Messias, um rei justo e compassivo que trará salvação e paz para o mundo. Jeremias, por outro lado, é conhecido como o profeta chorão, porque suas mensagens eram carregadas de lamento e denúncia dos pecados do povo. É como se cada profeta tivesse um estilo próprio, né? Mas todos com o objetivo de conduzir o povo de volta para Deus. Exatamente. E é fascinante observar como as profecias do Antigo Testamento se conectam com a vinda de Jesus no Novo Testamento. É como se a gente estivesse acompanhando o desenrolar de um grande plano com cada peça se encaixando perfeitamente. Nossa,
Que jornada incrível. A gente explorou a história, a poesia, a sabedoria, a profecia. Realmente mergulhamos fundo na Bíblia, né? E olha, isso é só o começo. A Bíblia é um livro inesgotável, cheio de camadas de significado. Quanto mais a gente lê, mais a gente descobre, mais a gente aprende, mais a gente se transforma. Verdade. E para quem quiser se aprofundar ainda mais, fica a dica do livro Como Ler a Bíblia Livro por Livro, dos autores Gordon Fee e Douglas Stuart. Eles ajudam a gente a entender o contexto histórico de cada livro, as diferentes perspectivas, as lições que a gente pode aplicar na nossa vida. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. A sua participação nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade sobre a leitura da Bíblia. Isso aí. E conta pra gente nos comentários qual foi a sua maior descoberta nesse mergulho profundo pela Bíblia. Quais livros te chamaram mais a atenção? Quais histórias te tocaram? A gente está curioso para saber a sua experiência. E quem sabe, na próxima aventura, a gente explore o Novo Testamento. A continuação dessa história épica que começou lá no Jardim do Éden e continua se desenrolando nos nossos dias. Até a próxima! Até a próxima!